Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Estamos nos referindo ao ato de aprender que só se verifica quando há intensidade e paixão. Estamos falando da disciplina, que é ato de aprender. O ato de aprender se verifica a cada minuto. Não significa que aprende e aplica o que aprendeu ao próximo incidente, pois assim você deixa de aprender. Essa espécie de disciplina a que nos referimos é necessária porque, como dissemos, toda relação constitui um movimento que requer disciplina e, portanto, aprender. E essa disciplina, que é o ato de aprender em cada minuto, é essencial para se investigar qualquer coisa que exija muita penetração e compreensão. O prazer, para a maioria de nós, é de suma importância. E todos os nossos valores e ânsias e buscas visam a mais prazer. E prazer não é amor. A compreensão do prazer, não o rejeitá-lo, porém o aprender a respeito dele, requer que o consideremos com uma mente nova. Prazer é gozo, deleite, também fruição sexual. Quando numa certa tarde vê uma nuvem resplandecente, isso te proporciona grande deleite. Se alguma vez olha para o céu, se não está todo enredado em suas diárias preocupações, diversões e mágoas, encontra deleite no olhar aquela nuvem, aquele céu, aquela luz refletida na água. Há deleite em ver um belo rosto, todo iluminado de sorrisos e de inocência. E há também o prazer sensual, o gozo sensual. Fazer um bom repasto, ouvir uma boa música, as sensações do paladar, do sexo, das ideias e etc. Em tudo isso, há prazer intelectual, prazer emocional e prazer físico. Mas o amor é coisa muito diferente. Talvez possamos considerá-lo nessa tarde. Em primeiro lugar, para compreender o prazer, dele nos devemos abeirar para aprender, e não para reprimi-lo e tampouco para satisfazê-lo. Esse aprender é uma disciplina que não nos manda ceder nem rejeitar. Começa a aprender no momento em que se compreende que todo esforço de repressão, rejeição, controle impede o aprender. Portanto, para compreender por inteiro o problema do prazer, a ele deve se chegar com uma mente nova. Porque para nós, o prazer é sumamente importante. Fazemos coisas por causa do prazer que nos proporcionam. Fugimos de tudo quanto é doloroso e tudo avaliamos pelo estalão do prazer. O prazer, pois, desempenha um importantíssimo papel em nossa vida. E o próprio ideal do homem que renuncia à chamada vida mundana para ingressar numa vida diferente ainda está baseado no prazer. Ou quando um homem diz, preciso ajudar os necessitados, e se entrega a trabalhos de reforma social, isso é ainda um ato de prazer. Podemos procurar disfarçá-lo com palavras tais como serviços, caridade, etc. Mas trata-se do mesmo movimento da mente que está à busca do prazer ou a fugir de tudo que possa causar uma perturbação a que chama dor. Se observar, verá ser isso o que está fazendo todos os dias, a todo momento. Gosta de alguém porque essa pessoa te lisonjeia, e de outra não gosta porque diz certas verdades que te desagradam e despertam um antagonismo. Você vive assim em perene batalha. Muito importa, pois, compreender essa denominada prazer. Por compreender o prazer, entendo aprender sobre ele. E há muito o que aprender, porquanto todas as nossas reações sensoriais, todos os valores que temos criado,
Tudo o que de nós se exige, o chamado autossacrifício, a rejeição, a aceitação, se baseiam nessa coisa extraordinária, o prazer em forma requintada ou grosseira. Os vários movimentos a que nos ligamos, comunistas, socialistas e etc., têm essa mesma base. Porque pensamos que nos identificamos com uma determinada atividade, uma determinada ideia, um determinado padrão de vida. Daí nos advirá mais prazer e mais vantagens. E esses valores, essas vantagens, se baseiam em nossa identificação com uma certa forma de atividade que dá prazer. Não está meramente ouvindo as palavras que pronuncio, está escutando com o fim de descobrir a verdade ou a falsidade do que se está dizendo. Trata-se de sua própria vida, de sua vida de cada dia. A maioria de nós desperdiça essa coisa maravilhosa que se chama vida. Já vivemos 40 ou 60 anos exercendo uma profissão, nos devotando a obras sociais, fugindo de várias maneiras. E no fim, o que nos resta é uma vida vazia, monótona e estúpida. Uma vida perdida. Por isso é que tanto importa, se desejamos começar uma vida nova, compreender a questão do prazer. Porque a repressão ou rejeição do prazer não resolve esse problema. Os indivíduos chamados religiosos refreiam toda forma de prazer, ou pelo menos tentam, e o resultado é se tornarem entes humanos embotados e inanes. A mente deles é árida, entorpecida, insensível e totalmente incapaz de compreender o real. Revela, pois, compreender as atividades do prazer. Olhar uma bela árvore é muito agradável, é um grande deleite. E que mal há nisso? Mas olhar com prazer para uma mulher ou um homem, isso é taxado de imoral, porque para você o prazer está sempre associado ou relacionado com uma coisa só: o homem ou a mulher. Ou é também fuga às relações dolorosas e, portanto, busca em qualquer parte o prazer, numa ideia, numa fuga, numa certa atividade. Ora, o prazer criou o atual padrão social. Encontramos prazer na ambição, na competição, na comparação, na aquisição de saber, na conquista de poder, posição e prestígio. E essa busca de prazer por meio da ambição, da competição, da avidez, da inveja, da posição, do domínio e do poder é considerada respeitável. É feita respeitável por uma sociedade que só tem um único conceito: que vivamos uma vida moral, quer dizer, respeitável. Você pode ser ambicioso, ávido, violento e competidor, ser um ente humano cruel. E a sociedade aprova isso, porque no fim de suas atividades ambiciosas, ou é o que chama um homem de sucesso, cheio de dinheiro, ou é um fracassado, um ente humano frustrado. A moralidade social, portanto, é imoralidade. Continue, por favor, a escutar, sem concordar nem discordar, mas vendo o fato. E para ver isso, compreender o fato. Não forme ideias ou opiniões a seu respeito. Está aprendendo. E para aprender, a sua mente deve estar disposta a investigar. Ser apaixonada, ardorosa e, portanto, nova. A moralidade, que é convenção, que é hábito, é considerada respeitável. E o indivíduo é moral quando se mantém dentro do padrão, enquanto o respeita. Indivíduos há que se revoltam contra o padrão. Isso está sempre acontecendo.
toda revolta é reação contra o padrão. Essa reação assume várias formas. Os beatniks, os Beatles, os Ted Boys e etc. Mas permanece dentro do padrão. Ser verdadeiramente moral é uma coisa muito diferente. E esta é a razão por que precisamos compreender a natureza da virtude e a natureza do prazer. Nossas convenções, nossos hábitos, tradições e relações sociais estão todos baseados no prazer. Não emprego a palavra prazer num sentido restrito e limitado, porém em seu mais amplo sentido. Nossa sociedade se baseia no prazer, e nele estão também baseadas todas as nossas relações. Você é meu amigo enquanto satisfaço os seus gostos, enquanto te ajudo a obter melhores negócios. Mas no momento em que te critico ou censuro, você deixa de ser meu amigo. Isso é um fato evidente e estúpido. Sem a compreensão do prazer, nunca terá possibilidade de compreender o amor. Amor não é prazer, porém uma coisa inteiramente diversa. E como disse, para compreender o prazer, deve aprender a seu respeito. Ora, para a maioria de nós, para todo ente humano, o sexo é um problema. E por quê? Escute. Vendo-se incapaz de resolver esse problema, o indivíduo foge dele. O sannyasi foge por meio do voto de celibato, pela negação. Vê o que então acontece à mente? Com a negação de uma parte de nossa estrutura, com essa repressão, o indivíduo faz de si mesmo um ente árido e em seu interior trava-se uma incessante batalha. Como já dissemos, parecemos pensar que só há duas maneiras de resolver um problema: reprimi-lo ou fugir. Reprimir o problema é, com efeito, a mesma coisa que fugir dele. E temos uma verdadeira rede de vias de fuga. Das atividades mais complicadas, mais intelectuais, mais emocionais, às atividades comuns de cada dia. Há várias formas de fuga, sobre as quais não desejamos nos estender agora. Mas esse problema existe. O sannyasi foge de uma certa maneira, mas não o resolveu. Reprimiu por meio de um voto, e o problema está todo inteiro a ferver em seu interior. Poderá o sannyasi exibir simplicidade, mas o problema é tão sério para ele como o é para o homem que vive uma vida comum.